Olá meninas, trazendo mais uma nova videoaula. Hoje eu trago para vocês o porta-papel higiênico do jogo de banheiro Andréia Medina. Ele é bem simples de fazer e ao mesmo tempo fica bem delicado. A base dele foi feito com 2 florzinhas contemporâneas, que você encontra a receita dessa florzinha na playlist Flores aqui do nosso canal. Eu fiz com apenas 2 flores, mas se você quiser ele maior, é só você então utilizar 3 florzinhas de base. E na hora de confeccionar os módulos, você faz então os 3 módulos, ok? Nós vamos produzi-lo com barbante número 6. Então, vamos usar o barbante natural, o barbante vermelho liso e o vermelho mesclado. A flor foi feita com barbante branco e o vermelho mesclado liso. Para acabamento aqui das flores, eu coloquei uma conta colorida em cada uma delas. Para acabamento aqui, nós vamos usar uma argolinha de acrílico. E aqui atrás, você terá essa visão da grade do seu porta-papel higiênico. A agulha de trabalho será a agulha 3,5. Ok, meninas? Então, vamos começar. Vamos começar usando como base, para fazer o nosso porta-papel higiênico, a florzinha contemporânea. Você encontra a videoaula dela na playlist Flores aqui do nosso canal, ok? Agora nós vamos trabalhar com fio natural número 6 e a agulha de trabalho é a 3,5. Eu vou prender o fio na agulha, viro aqui a minha flor por trás e em uma das alças de base eu faço um ponto baixo. Vou subir 2 correntes para dar altura de um ponto alto e na mesma alça de base eu faço 2 pontos altos. Faço 2 correntes de separação e mais 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação e aqui no ponto baixo que eu tenho entre a alça, eu faço um ponto alto. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça e faço 3 pontos altos. Duas correntes de separação e mais 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação e no próximo ponto baixo que tenho aqui na base, faço um ponto alto. Faço uma corrente, passo para a próxima alça e faço os 3 pontos altos. Duas correntes e mais 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, no próximo ponto baixo que tenho na base, faço um ponto alto e uma corrente de separação. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou fazer
pelas outras 4 alças restantes a mesma sequência e volto mostrando para você como ficará. Depois de fazer o último bloco aqui na última alça, eu fiz a corrente, o ponto alto aqui no último ponto baixo na base e faço uma corrente e vou fechar com ponto baixíssimo na segunda corrente que iniciei a carreira. Então ficou dessa forma. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo para o próximo ponto de base e faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. Na alça de correntes que eu tenho aqui ao meio, faço mais 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Então, ficaram agora com 4 pontos altos em cada uma das laterais. Na outra carreira, nós tínhamos apenas 3 pontos altos e agora nessa carreira já ficamos com 4 pontos altos e ficam vazios. O primeiro ponto aqui do primeiro lado e o último ponto do segundo lado, ok? Faço uma corrente de separação e aqui nesse ponto alto que eu tenho na base, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Então, passo a minha agulha aqui pela frente, pegando por trás do ponto, saio com a ponta. Aqui na outra lateral do ponto de base, dou uma laçada na agulha, conduzo o fio aqui por dentro e formo o ponto alto. Faço uma corrente de separação, salto próximo ponto de base e agora vou fazer 2 pontos altos, um em cada ponto de base e na alça faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. Faço no próximo ponto de base, faço um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Faço uma corrente de separação, salto o próximo ponto de base e no ponto alto que eu tenho sozinho aqui entre os blocos, eu faço o ponto alto em relevo. Então, vai ficando dessa forma. Eu vou completar a carreira fazendo a mesma sequência e volto mostrando para você como ficará. Finalizando a carreira, eu fiz o último ponto alto em relevo, faço a corrente de separação e venho aqui na terceira corrente que iniciei a carreira e faço um ponto baixíssimo. Ficando então dessa forma. Agora eu vou cortar o fio. Passo aqui por dentro da laçada e puxo para que ele não se desmanche. Então ficou assim. Para arrematar os fios, aqui eu tenho sobra de 2 fios, então vou começar arrematando esse aqui de baixo. Eu vou pegar uma agulha de crochê mais fina para facilitar aqui agora na hora do arremate.
eu vou abrir o fio, dividi-lo em duas partes. Então, como estou trabalhando com o fio número 6, vão ficar 3 fios em cada uma das partes. Passo a minha agulha de crochê aqui, alguns fios que tenho no ponto aqui na base, que tenho ao lado da sobra de fio, e vou conduzir uma das minhas partes aqui por dentro. Agora eu vou dar um nó, sem apertar muito o primeiro nó, só firmando ele aqui na base, porque se eu apertar muito eu acabo danificando o ponto de base. E agora vou fazer mais 2 nós, e esses outros 2 eu posso apertar bem firmes, para depois não acontecer deles se soltarem, ok? E agora eu corto bem rente aqui aos nós, a sobra do fio. Com o tempo, esses nozinhos somem aqui no meio dos pontos, e nem você que fez o trabalho, você vai conseguir identificar onde eles estão. Então, não se preocupe, que depois o acabamento do seu trabalho vai ficar perfeito. Eu prefiro fazer os nós do que colocar a sobra de fio aqui por dentro, porque muitas vezes no decorrer que você vai usando a peça e vai lavando, essa sobra acaba saindo aqui para fora e depois fica feio o trabalho, ok? Então, com o fio aqui de cima eu vou fazer a mesma coisa. Eu divido ele em duas partes. Pego um ponto de base aqui um pouquinho mais abaixo. Passo uma das partes aqui por dentro da base. Faço o primeiro nó, sem apertar muito. E os outros 2 eu faço bem apertados. Agora corto o excesso. No que eu vou trabalhando, eu já vou arrematando as sobras de fio, para que depois, quando você finalizar, você não tenha tantas sobras para ficar arrematando. Agora nós vamos trabalhar com fio vermelho. Eu estou aqui trabalhando com fio vermelho liso, mas você pode utilizar a cor que você queira. Nesse momento é que você vai dar cor ao seu trabalho. Eu vou usar o vermelho porque aqui na base da flor eu usei um vermelho mesclado, aqui na segunda camada de pétalas, e aqui no centro coloquei uma conta colorida vermelha. Caso você queira utilizar alguma outra cor de fio, então aqui na flor você já troca as cores para combinar então com a cor que você vai querer o seu porta-papel higiênico. Eu vou prender o fio na agulha. Venho aqui no bloco, eu tenho 4 pontos de base. No segundo ponto de base, faço um ponto baixo. Faço 2 correntes para dar altura de um ponto alto. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto. Na alça que eu tenho ao meio, faço 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos altos. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. No próximo, faço mais um ponto alto e no próximo, mais um ponto alto.
faço uma corrente de separação. No próximo ponto alto em relevo que eu tenho aqui entre os blocos, eu faço um novo ponto alto em relevo. Faço uma corrente de separação. Os meus blocos agora passaram a ter 5 pontos altos em cada lado. Ficam 3 aqui em cima dos pontos de base e 2 na alça no meio, ok? Depois do ponto alto em relevo, eu fiz uma corrente de separação, salto o primeiro ponto de base que eu tenho aqui do próximo bloco e a partir do segundo ponto de base, eu vou fazer 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça faço 2 pontos altos, duas correntes e mais 2 pontos altos. Agora vou fazer mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço uma corrente de separação, passo para o próximo ponto alto em relevo que tenho na base e faço um novo ponto alto em relevo. Então, vai ficar dessa forma. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira. No final, eu finalizo com ponto baixíssimo. Aqui na segunda corrente que iniciei o fio e vou cortá-lo e arrematar. Então, vou completar minha carreira, finalizo aqui com ponto baixíssimo, corto o fio e arremato e volto então mostrando para você como ficará. Finalizada, então ficou dessa forma. Eu finalizei com ponto baixíssimo, cortei o fio e arrematei. Então, por trás você terá essa visão. Eu vou fazer agora uma segunda parte, igual a esta aqui, e quando eu chegar aqui na última carreira, trabalhando com fio vermelho, vou fazer os primeiros 5 blocos e os outros 2 eu faço junto com você. Então, vou fazer da mesma forma. Uso a florzinha contemporânea como base, depois faço a primeira carreira de blocos, a segunda trabalhando com fio natural e a terceira eu já trabalho com fio colorido. Deixo os últimos 2 blocos para fazermos juntos e volto então mostrando para você como eu vou fazer a união dessas duas partes, ok? Trabalhando então aqui o segundo motivo do nosso porta-papel higiênico, eu já estou fazendo aqui a terceira carreira, já fiz os primeiros 5 blocos, faltam agora os 2 últimos. Então, faço a corrente de separação, o ponto alto em relevo, salto um ponto de base e trabalho os 5 pontos altos, os primeiros 3 ficam cada um em um ponto de base e os outros 2 eu trabalho com eles dentro da alça. Feitos 2 pontos altos, eu faço uma corrente, venho aqui na alcinha do meio de um bloco do primeiro motivo que já havíamos feito. Na alcinha do meio, eu vou fazer um ponto baixo. Faço uma corrente de separação, volto aqui no segundo motivo que eu estou finalizando a carreira e faço na mesma alça os 2 pontos altos e faço mais 3 pontos altos,
um em cada ponto de base. Faço uma corrente de separação. No ponto alto em relevo que eu tenho na base, eu faço um novo ponto alto em relevo, faço mais uma corrente, salto o primeiro ponto de base. A partir do segundo, eu faço os 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Na alça, faço 2 pontos altos, faço uma corrente de separação, vou no outro motivo e já prendi com ponto baixo aqui. Então, na próxima alcinha de base que eu tenho, depois do bloco que nós tínhamos feito, então, já o ponto baixo, no outro bloco ao lado, também vou fazer na alça do meio um ponto baixo. Faço uma corrente de separação, volto aqui na mesma alça e trabalho os outros 2 pontos altos. Então, ficam assim unidos por 2 pontos baixos. Agora eu vou completar minha carreira fazendo 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Faço uma corrente de separação. No próximo ponto alto em relevo que tenho na base, faço um novo ponto alto em relevo, faço mais uma corrente e finalizo com ponto baixíssimo na segunda corrente que iniciei a carreira. Então, ficou dessa forma. Vou cortar o fio, passo aqui por dentro da laçada, aperto ele para que o ponto não se desmanche e vou vir aqui por trás e vou arrematar esses 2 fios que eu tenho aqui na base. Com o fio já arrematado, você terá essa visão aqui por trás. E aqui na frente ficou dessa forma os 2 motivos unidos um ao outro, ok? Agora eu vou virar o meu trabalho aqui na parte de trás e vou fazer uma marcação para começarmos a fazer a grade. Eu tenho aqui ao meio, vamos começar a fazer a marcação nessa parte que eu tenho com barbante natural. Aqui ao meio, eu tenho esse biquinho que forma aqui, então eu tenho um espaço aqui entre os pontos altos. Nesse espaço, eu vou pegar uma alcinha de um lado e outra do outro. Então, vou fazer um ponto depois aqui, pegando nessas 2 alcinhas. A outra lateral, eu tenho aqui esse ponto onde foi passado um ponto alto em relevo, então fico com uma laçada bem aqui por trás dele. Então, nesse ponto que eu tenho a laçada, eu vou fazer uma outra marcação. Aqui na outra lateral, eu tenho aqui o encontro novamente dos pontos de um lado e outro do bloco. Então, pego um ponto, uma alcinha de um lado e outra do outro. Então, fiquei com 3 marcações. Aqui do outro lado, nesse ponto que eu tenho a laçada, eu coloco uma outra marcação. E aqui nessa outra quina, onde o meu motivo vira um biquinho aqui, eu vou pegar uma alcinha de um lado e outra do outro. Então, tenho aqui 5 marcadores. Nesses 5 marcadores, eu vou fazer um ponto baixo em cada um.
Então, esses aqui no final depois serão os pontos altos, onde estarão a direção dos pontos altos da minha grade. Só que para começar nós vamos fazer pontos baixos. Então, eu vou prender o fio natural na agulha. Vou vir aqui nessas duas alcinhas que eu tenho o primeiro marcador, passo a minha agulha e retiro o marcador e faço um ponto baixo. Faço 4 correntes e no próximo marcador, na próxima alcinha aqui, faço mais um ponto baixo. Toda vez que eu for fazendo já o ponto baixo, eu já posso ir retirando o marcador, ok? Mais 4 correntes. E aqui, no encontro aqui das duas alcinhas, eu pego uma de um lado e outro do outro, retiro o marcador e faço ponto baixo. Faço mais 4 correntes, vou para o próximo marcador, passo a minha agulha aqui, retiro o marcador e faço ponto baixo. Faço mais 4 correntes e vou aqui no último marcador e faço ponto baixo. Os marcadores no final servem para que eu tenha uma visão de onde vão ficar os marcadores na posição correta, porque às vezes a gente começa a trabalhar direto com a agulha e depois que você percebe que você errou aqui os pontos iniciais e que a marcação ficou equivocada. Para isso não acontecer, é preferível que você marque primeiro onde você vai começar a trabalhar, para que o seu trabalho já comece já ficando perfeito e que depois você não precise ficar desmanchando, ok? Agora vou fazer 7 correntes para iniciarmos. Correntes vão me dar a altura do ponto alto. E as outras 4 correntes serão aqui a largura da nossa grade. Então, faço 7 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Viro aqui pro outro lado e faço um ponto alto no próximo ponto de base. Faço mais 4 correntes. No próximo ponto baixo, faço um ponto alto. Faço mais 4 correntes. No próximo ponto baixo, faço um ponto alto. Faço mais 4 correntes. No próximo ponto baixo, faço um ponto alto. Então, ficou dessa forma. Vou fazer novamente 7 correntes. Viro novamente o trabalho. E no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Faço mais 4 correntes. No próximo ponto de base, faço um ponto alto. Faço mais 4 correntes. No próximo ponto de base, faço um ponto alto.
faço 4 correntes. Agora eu vou contar aqui na base, eu conto 3 correntes, 1, 2, 3, e nessa terceira corrente eu faço o ponto alto. Então, vai ficando dessa forma. Novamente, para virar, eu sempre vou começar fazendo as 7 correntes. Viro o trabalho. E agora trabalho um ponto alto no próximo ponto de base. Faço mais 4 correntes. No próximo ponto de base, faço ponto alto. Faço 4 correntes. No próximo ponto de base, faço ponto alto. Faço 4 correntes. Aqui de baixo para cima, conto 3 correntes. 1, 2, 3. Nessa terceira, eu vou fazer o ponto alto. Então, vai ficando dessa forma. Ok? Eu tenho aqui na grade já 3 carreiras prontas e vou sempre trabalhar da mesma forma. Para virar, eu faço as 7 correntes, depois trabalho um ponto alto, 4 correntes e um ponto alto. Vou fazer mais 10 carreiras e volto mostrando para você como ficará.